Olá! Bem-vindos, bem-vindas! A pessoa viver 100% da profissão de assistente virtual, podendo trabalhar de onde você quiser, podendo ser dono do próprio tempo, ficar tão preparada que seja capaz de viver 100% da profissão. Super é possível, né? Eu já tô só com essa profissão, sem ter um outro trabalho auxiliar há muito tempo, né? Antes de criar o projeto Assistente Virtual que Conecta, eu já vivia 100% como assistente virtual, né? Já me mantia totalmente assim. E vivi, né, gente? Eu vivi, né, como assistente virtual somente. Não sobrevivi, não aquela coisa de ter que ficar contando moedinha no fim do mês, ficar passando aperto, ficar pensando como que eu vou fazer, meu Deus. Não, viver mesmo, viver plenamente, ficar tranquila. Saber que você sabe o que fazer, né? Se diminui um cliente da sua cartela, você sabe o que faz para conquistar mais um cliente, né? Você sente que você está no controle, você sabe, você está no controle, né? Não só da sua vida, como do seu negócio, né? Isso é muito importante. Então eu já tenho umas perguntinhas aqui na caixinha. Eu vou começar respondendo as perguntas que estão na caixinha, tá? Ah, essa pergunta é boa. Inclusive respondi ela esses dias no Stories, vou responder ela de novo, né? Assistente virtual é a mesma coisa que secretária remota? Sim, é a mesma coisa. Pode ser usado. É a mesma coisa e não é. Então, vamos explicar por partes, né? Para começar, o que é uma assistente virtual, né? Uma assistente virtual ou um assistente virtual, o termo como um todo, é um prestador ou uma prestadora de serviço online, independente do trabalho específico que ele desenvolva, tá? Não é tipo, a pessoa que faz o trabalho X é assistente virtual, presta serviço online, faz o trabalho X de prestação de serviço online, é assistente virtual, e outro presta o serviço Y de prestação de serviço online e não é assistente virtual. Não, não tem isso. Todo prestador de serviço online pode sim usar esse termo assistente virtual, tá? Eu mesmo já usei assistente virtual, aí eu me foquei, né, me especializei em edição de vídeo para infoprodutores, aí eu comecei a usar primeiro, edição de vídeo para infoprodutores, editora de vídeo para infoprodutores. Aí depois eu usei assistente virtual, especialista em edição de vídeo para infoprodutores. E aí depois eu acabei adotando videomaker para infoprodutores. E por que eu mudei o termo que eu usava? Não fui eu que mudei, foram os meus clientes, de tanto eles me chamarem de videomaker, me tratar assim, e quando eles iam fazendo indicação para os outros já chegavam assim: ah, foi fulano que passou o seu contato para mim, né? As minhas clientes na época que me indicavam muito, quando começou essas indicações, primeiro foi a Vanessa, depois foi a Cíntia, aí falava: ah, a Vanessa te indicou, né? Você é videomaker, ou então a Cíntia te indicou, você é videomaker. Então, de tanto eles usarem aquele termo, eu acabei optando por usar aquele termo. Mas assistente virtual super funcionava, né? Tanto que quando eu consegui todos os meus primeiros clientes, né? Vários estão comigo ainda até hoje, eu usava assistente virtual especialista em vídeos, em edição de vídeos para infoprodutores, e funcionava. Agora, quanto à secretária remota, é a mesma coisa que assistente virtual? Bom, como assistente virtual é uma prestadora de serviço e a secretária remota, ela faz uma prestação de serviço, de secretariado, né? Então, sim, ela pode usar o termo assistente virtual, tá? Ou ela pode usar a secretária remota também, tá tudo bem, funciona bem, ambos funcionam bem. Então sim, pode sim ser a mesma coisa. Qual termo que a pessoa vai usar? Se você vai se chamar de assistente virtual ou se você vai se chamar de secretária remota, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito sua, uma escolha pessoal sua, tá? Isso não é fator determinante para o cliente te contratar, nem para ele deixar de te contratar, tá? Então não se apeguem tanto ao título, não. E sim ao quanto você é capaz de oferecer e entregar valor com o seu trabalho, tá? Independente de qual termo use, se é assistente virtual ou se é secretária remota, o que é muito importante é que você tenha plena confiança no trabalho que você vai desenvolver, que você está procurando aprender a desenvolver ou que você já está desenvolvendo. Porque essa confiança que você vai passar para o seu cliente, para o seu possível cliente, para o seu prospecto, é o que vai ser a chave, o determinante para ele te contratar ou não. Então é importante que, independente do termo que vocês usem para se nomear, como assistente virtual, como secretária remota, é importantíssimo que vocês saibam explicar com clareza e simplicidade o que vocês fazem, tá? Isso é muito mais importante do que o nome em si, tá bom? Ficou entendido sobre o que é assistente virtual e como usar esses nomes aí? Deixa eu ver, mais uma perguntinha. Queria saber qual é a porcentagem de aumento anual do contrato de prestação de serviço. Como fazer? Ah, pergunta muito interessante.
Como quem presta o serviço, né, prestador de serviço é uma empreendedora, né, uma empresária, é você que determina, você não precisa se apegar muito a esses detalhes, não. Mas se você quiser usar um índice, não existe um índice. Ah, esse é o índice para as prestadoras de serviço, assistente virtual aumentar o contrato do ano. Não tem regra para isso não, tá? Você pode pegar um índice que chama no Google, como chama, gente? IGPM? Não sei, não lembro. É o índice que as pessoas usam para ajustar os aluguéis. Para ajustar os aluguéis e as outras coisas, você pode usar esse índice, que agora eu não tô lembrando o nome. E quando eu trabalhava com administrativo, eu lembro que todo ano ajustava os aluguéis, ajustava as coisas, e eu ficava ouvindo, não sei se é IGPM, alguma coisa assim, depois eu vou responder direitinho. Você pode usar esse tipo de índice para basear aí no aumento anual do seu contrato com o seu cliente, tá? Mas não é uma regra, não existe uma regra. Chegou o momento de aumentar, de fazer o ajuste, você vai e conversa com o seu cliente, né? Você tem essa possibilidade, essa proximidade. Bom, IGPM, isso mesmo. Falei certo, eu achei que eu estava falando errado. Primeiro eu falei N, falei errado, depois eu falei M certo. Esse é um índice que as pessoas usam para ajustar o aumento de várias coisas no começo de todos os anos. Então você pode usar esse índice, tá? Mas não é uma regra, é muito livre e opcional de cada um, tá? E como vocês vão descobrir, vivendo como assistente virtual, que a gente, com o nosso contratante, a gente trabalha muito assim, como parceria, porque o prestador de serviço, ele é muito diferente do empregado, do funcionário, por exemplo. Vocês vão ver que tem muita pessoalidade ali no nosso contato com eles, sabe? É parceria mesmo, não tem aquela coisa de empregado e patrão, não. Então, por ser parceria, chegou o momento, conversa com ele, você vai ter essa liberdade, né? Então é bem tranquilo, não precisa ficar preocupados ou quebrando a cabeça com isso aí não, tá? E aí você vai lá e verifica o índice que as pessoas estão usando para reajustar tudo aquele ano. Você acha que tá justo? Usa aquele índice, tá tudo bem. O IGPM, usa ele, tá tudo bem. Ah, não, eu acho que ele tá alto demais, eu acho que eu vou aumentar menos. Você é livre, você é sua patroa, é você quem sabe. Ah, eu acho que tá baixo, quero aumentar um pouquinho. Você tá livre, tá? Não se peguem com regras, não. Como que você vai fazer esse aumento? Você vai falar com o seu cliente, olha, gente, se você não tiver colocado isso no contrato anteriormente, é interessante que você coloque no contrato, que o contrato vai sofrer ajuste a cada tanto tempo, se for um contrato de recorrência, porque para isso já tá pré-estabelecido, tá? Para você não pegar o cliente de surpresa. Se você começou sem colocar isso no contrato, então você vai ter que conversar com ele mesmo. Olha, fulano, a gente tá junto há tanto tempo, né? Eu tô desenvolvendo esse trabalho para você há tanto tempo, e agora eu acho que já tá na hora de reajustar, né? Eu pensei aqui nos valores assim assados. Se você quiser, a gente marca uma reunião para conversar sobre isso e tudo mais. E aí é isso, gente. É isso, tá? É você com contato com o seu cliente. Pensa que o seu cliente é um parceiro. Ele te dá o dinheiro dele para você entregar o serviço que ele precisa, né? E ambos se ajudam. Então sempre encarem os trabalhos de vocês como parceria mesmo com os clientes. Afinal de contas, quando o cliente cresce, a gente cresce junto, né? Quando ele cresce, ele precisa mais ainda do nosso trabalho, ele valoriza mais ainda o nosso trabalho, tá? Então é importante vocês verem o cliente como parceiro, tá? Isso faz muita diferença mesmo. Estou começando a estudar de forma aleatória, meio perdida. Como organizar os estudos? Parece que quem colocou essa pergunta aqui tem uma bola de cristal, assim, porque eu tenho minhas lives, né? As próximas lives ficam todas marcadas, né? Com antecedência, para poder fazer as capinhas, as artes, organizar, né, programar as postagens, programar as lives mesmo. E eu tenho uma live marcada no YouTube. Agora eu tô em dúvida se essa live é de quinta ou é de segunda, onde eu vou falar justamente sobre como estudar assertivamente, como organizar os estudos para você avançar mais rápido como assistente virtual, né? Como que tá o tema lá, gente? Eu não sei, só sei que eu ensino como estudar de forma organizada, como organizar o estudo, para você estudar de uma forma mais objetiva e acelerar, né? Acelerar aquele passo entre quero ser assistente virtual, como que eu estudo, como que eu organizo isso, é muita informação, como que eu faço, para você acelerar e otimizar, para você chegar naquele objetivo final de viver como assistente virtual, tá? Se eu não me engano, é na segunda-feira, 9 horas da manhã. O computador tá do lado. Se o computador estivesse na frente, eu já ia até olhar e te falar, tá? Mas eu vou te falar direitinho, vou postar aqui também no perfil, tá? E aí vai ser uma aula mesmo sobre como pegar e estudar, né? Como se tornar mais autodidata. Porque para estudar, para ser assistente virtual,
tem essa pegada, né? A gente é autodidata, é a gente que estuda. O vídeo tá lá, as aulas estão lá, a ferramenta de pesquisa tá lá, mas é muita coisa, é muita informação. Como que eu otimizo isso para eu chegar mais rápido no meu objetivo, né? Então, vou falar isso para vocês, uma live inteira sobre isso, compartilhando tela, né? Mostrando ferramenta, explicando vocês como que eu faço os meus controles de estudo, porque sim, eu estudo até hoje. E estudar é eterno, tá, gente? Estudar isso é eterno, porque a gente sempre vai ter que se aperfeiçoar, se atualizar. Ainda mais coisas que a gente vive aqui nesse mundo online, a gente dorme, a gente acorda, as ferramentas já mudou tudo, as coisas já mudaram tudo, as estratégias já são outras, né? Se a gente parar de estudar, ferrou-se. Qual o melhor para organizar, o Trello ou o Drive? Os dois, usa os dois associados, eu uso os dois associadamente, tá? Eu vou ter a oportunidade de dividir a tela, né, de compartilhar a tela com vocês na live do YouTube, ensinando sobre estudar, para se organizar e tudo mais. Eu uso os dois. Eu uso o Trello, o Trello para organização de tudo, e eu vou mostrar para vocês como que eu consigo usar ele para otimizar, mas eu uso mais coisa, tá, gente? Tem outras coisas que eu uso também. E o Drive, né? O Drive eu uso para armazenamento de arquivos, especialmente os arquivos mais pesados, tá? Por onde começar? Você acha que algum curso de marketing digital poderia ajudar? Bom, vamos por partes essa pergunta aqui, tá? Eu consigo visualizar várias respostas diferentes para partes diferentes da pergunta. Por onde começar? Você tá no zero, né? Você quer começar. A primeira coisa, não saiam comprando curso no calor, assim, da emoção, porque eu quero ser assistente virtual. Por quê? Porque assistente virtual é um mundo muito amplo, com muitos tipos de serviços diferentes. E se vocês saírem comprando as coisas no calor do momento, sabe o que vai acontecer? Vocês vão acabar caindo numa armadilha que eu já vi aluna minha caindo e que eu quase caí, tá? Mas eu acabei não caindo. Por quê? Lá atrás, quando eu comecei, quando eu pensei em ser assistente virtual, a primeira coisa que eu pensei, vou prestar serviço administrativo para as pessoas. Por quê? Porque eu vinha de anos de trabalho administrativo, né? Então, na minha cabeça, fazer uma coisa que eu já estaria familiarizada, embora fosse no digital e era um pouco diferente, eu ia ter vantagem, ia ser mais simples para mim. E aí eu tava vendo vários cursos para administrativo. Só que aí eu tinha que resolver como é que eu ia fazer, porque eu não tinha dinheiro, todo mundo sabe aqui, né? Já contei para todo mundo. Como eu comecei muito ferrada, sem grana para nada, né? E aí eu esperei. Nesse meio tempo que eu esperei, eu descobri outras possibilidades, outros trabalhos que eu poderia fazer. E aí eu mudei totalmente de rumo. Então já pensou se eu tivesse comprado, dado um jeito, me virado e comprado aquele primeiro curso de administrativo lá atrás, naquele calor do momento, eu ia ter me arrependido. Porque eu só queria fazer coisas administrativas porque na minha cabeça, na minha concepção, ia ser mais simples, já que eu vinha de trabalhos administrativos. E não porque era alguma coisa que eu queria. E aí, como não foi o que eu fiz naquele momento, acabou que eu descobri coisas que me dão muito mais prazer, que eu tenho muito mais facilidade de fazer, assim, pela fluidez, pelo amor mesmo que eu tenho pelo que eu faço, e que eu desenvolvo muito melhor e que eu trabalho muito mais feliz, tá? Então, primeira coisa, calma, pensem bem em relação ao trabalho que vocês querem antes de sair comprando o curso correndo, tá? Senão acontece igual aconteceu com a Lu, da minha turma 1, da mentoria, né? A Lu tinha comprado 8 cursos, gente, 8 cursos diferentes. Não tinha dado um passo para lado nenhum, porque estava extremamente perdida. E toda vez que ela pensava alguma coisa que ela podia fazer, ela ia lá e comprava um curso. Aí depois, quando a gente fez a mentoria, sabe o que ela falou? Ela falou assim, Dri, Nossa, Dri, se eu soubesse, se eu tivesse tido essa orientação antes, né, eu tinha economizado tanto dinheiro, eu não teria comprado esses cursos. Então, gente, tomem cuidado, pensem com calma. Pra quê? Pra vocês investirem o dinheiro de vocês no lugar certo. Investir em conhecimento, a gente já tem que investir. Em algum momento a gente vai ter que investir, tá? É necessário. Mas invistam no que for melhor pra vocês, tá? Então, esse é o primeiro ponto sobre quando vocês querem começar. Tinha que fazer uma live dando macetes do Trello. Tá aí, uma boa. Tá, uma boa. Eu já fiz acho que um vídeo e uma live sobre o Trello. Ou é uma aula que eu dei, não sei. Sim, mas anotadíssimo, tá? Pode deixar. Vou fazer sobre Trello, sim. Outra coisa aqui dentro dessa pergunta, né? Marketing digital. Gente, cuidado com esse termo. Muito, muito cuidado com o termo marketing digital.
Porque tudo que a gente faz como assistente virtual, excluindo o administrativo e o atendimento, até o atendimento entra, eu vou excluir só o administrativo. Todas as possibilidades de trabalho que a gente faz como assistente virtual, excluindo o administrativo, ele se encaixa dentro de marketing digital. Então, marketing digital, gente, é amplo demais, demais, demais mesmo. De repente vocês falam, eu trabalho com marketing digital. A pessoa vai pensar que você vai criar estratégias para infoprodutos, de repente, e você nem sabe o que é isso. De repente ela vai pensar que você é estrategista de como crescer a conta assim assado. E aí não é a pegada do trabalho. Então, cuidado com esse termo marketing digital, tá? Então, vocês busquem mais especificidade. Por exemplo, se eu tivesse comprado um curso para editar vídeo lá atrás, quando eu comecei a editar vídeo, e eu não fiz curso para edição de vídeo não, tá, gente? Eu aprendi na marra. Mas se eu tivesse comprado um curso lá atrás, eu fiz uma aula e o resto foi no pesquisando na internet. Mas se eu tivesse feito um curso lá atrás, eu ia ter procurado um curso específico, edição de vídeo, igual eu já comprei quando eu estava aprendendo a fazer artes no Photoshop. Eu comprei um curso de social media para Photoshop. Então, específico para o trabalho que eu quero aprender. E se vocês buscarem marketing digital, vocês correm o risco de comprar aqueles cursos que tem muita coisa, mas que no final das contas você fica muito perdida e continua sem saber o que fazer, tá? Sei que nada é por acaso. Queria ter encontrado a mentoria antes. Um só, dois, então foi tipo, não precisava ter investido, né? E hoje cedo eu falei que eu tava batendo papo com a Lê, né? A Lê falou, poxa, se eu tivesse entrado na mentoria antes, eu acho que eu nem teria comprado o curso. Então, assim, tem que pensar direitinho, tá, gente? Porque entre o que a gente quer e vai na afoito ali, vai naquele calor do momento achando que a gente precisa, aí a gente acaba investindo em coisas que a gente nem precisa. Tem alguma aula ensinando a fazer capa de chamada de curso em vídeo? Se for a capa para o vídeo, por exemplo, tem uma videoaula, a pessoa quer as capas para videoaula, que a gente chama de thumbnail, tá? Nome técnico para capas de vídeo, thumbnail, tá, meninas? Se for a thumbnail para os vídeos do curso, eu tenho uma aula não, eu tenho um vídeo, o vídeo tem uns 20 minutos, se eu não me engano, tá lá no YouTube, que é como fazer thumbnails para os seus vídeos, tá? Sim, o nome lá, tá? Comprei o curso da Camille Juste, maravilhoso, mas como eu sou CLT, trabalho de segunda a sábado, não consegui participar do jeito que eu queria e preciso da mentoria. Se você precisa da mentoria, tamo junto. Não trabalhar de segunda a sexta, assim, mas ainda dá pra fazer. Tem trabalho que super dá pra você agregar ainda estando na CLT e fazendo tudo no horário que você tem até você conseguir fazer essa transição, né? Então, assim, dá pra conciliar as duas coisas aí, tá? Com a orientação certa. Vou aproveitar para falar para vocês, né, da minha maratona nova que vem por aí, das novidades que vem nela, né? Estão achando que é só mais uma maratona? Que é só mais umas aulas gratuitas? Essa é a maratona, melhor maratona de todas. Aulas exclusivas, tá? Que eu tô desenvolvendo do zero, aulas que vocês nunca viram, né? Que vão ser totalmente gratuitas. Uma semana com 3 super aulas gratuitas, com conteúdo mesmo. Quem já assistiu a aula minha, quem já viu conteúdo meu, sabe que eu ensino mesmo. Então, bastante conteúdo de valor para ensinar vocês, tá? Na maratona Viver como Assistente Virtual, que tá aí, ó, tá ficando maravilhosa. Tá ali, ó, no forno, ali assando, pra ficar muito perfeitinha, assim, com muito valor mesmo para ajudar vocês, tá? Seus vídeos e lives me ajudam mais que as aulas que eu comprei. Bom, eu fico... Imagino que seja frustrante ter comprado o curso que não esteja te ajudando tanto que você gostaria, mas eu fico muito, muito feliz de ajudar, né, você a estar conseguindo aprender aí com as minhas lives e com as minhas aulas. Como ter apenas um nicho? Escolhendo, gente, não tem muito para onde fugir de escolher não, tá? A gente tem que escolher os nichos. Aí, de repente, você fala assim, Adriana, algumas questões sobre escolher o nicho. Se eu escolher um nicho, eu não vou estar perdendo, porque se eu quiser atender todo mundo sem nichar, não é melhor? Não tem mais gente se eu pegar um todo do que se eu escolher e quiser atender só um tipo de profissional? Não. É exatamente o contrário, faz um efeito contrário quando vocês não escolhem o nicho. O que acontece quando vocês não escolhem o nicho, né?
acontece que vocês ficam tentando falar com todo mundo. E quem tenta falar e ensinar para todo mundo, o que acontece? Não fala com ninguém. Ensinar para todo mundo. Quando você tenta falar e prospectar e atender todo mundo, você não comunica com ninguém, você não conecta com ninguém, porque você não sabe profundamente a necessidade de nenhum tipo de profissional. E aí entra a necessidade de nichar, tá? Dri, as pessoas costumam confundir a possibilidade de trabalhar em casa com algo fácil. Fale mais sobre isso. Só acabar de falar sobre o nicho e vou falar nisso aí, tá? Porque rola uma confusão mesmo nisso aí, tá? E das grandes. Então, assim, por isso é que tem a necessidade de escolher um nicho. A necessidade entra exatamente aí, porque você tem que saber falar a língua do seu cliente. E se o seu cliente não é ninguém específico, você não vai falar a língua de ninguém. É como tentar aprender 50 idiomas ao mesmo tempo, e aí você não aprende nenhum deles de verdade, e sabe falar uma palavra ou outra de cada um, e aí nisso o que acontece? Você não consegue se comunicar em nenhuma das línguas. Então funciona assim a coisa do nicho. E como que você escolhe, né? Como que você tem apenas um nicho? Foca em apenas um nicho. Eu, por exemplo, quando eu foquei no meu nicho, eu tive dificuldade de escolher, mas quando eu escolhi infoprodutores, e foi uma boa, eu me apaixonei. Quanto mais eu conhecia o nicho, mais apaixonada eu ficava por trabalhar com esse tipo de profissional. E até hoje, né, eu continuo nesse nicho, ainda tenho os meus clientes infoprodutores. Hoje eu também sou uma infoprodutora, né? Então hoje eu consigo conhecer todos os lados desse nicho, né? Mas quando eu comecei, não, eu era simplesmente assistente virtual para infoprodutor, especializada em edição de vídeo para eles, né? Para os tipos de vídeo que eles queriam, meu trabalho era muito específico. E a coisa começou a crescer, fluir, eu comecei a ganhar dinheiro no momento que eu foquei. Por quê? Porque aí eu ia estudar sobre o nicho, eu ia entender a linguagem que eles falavam, os termos que eles falavam. Isso tudo me ajudava a ter uma comunicação alinhada com eles. Eu entendia o que eles precisavam, qual era a necessidade deles, quais os serviços que eles mais buscavam no digital, para eu aprender os serviços que realmente interessam para eles, tá? Meus nichos é beleza e saúde, mas não sei como captar cliente. Beleza e saúde são bem distintos, né? Você pode atender os dois? Pode. Mas você vai ter que saber falar a língua dos dois. Você vai ter trabalho duplo, tá? Para poder fazer. Até para captar cliente, você tem que captar os dois de jeito diferente. Porque no momento que você pega o nicho, você tem que começar a estudar, escolher o nicho. Agora você começa a estudar sobre o nicho. Para quê? Para que você tem que começar a estudar sobre o nicho? Para você entender o cliente, a pessoa do nicho. Para você entender, dentro desse nicho, qual que é os trabalhos que eles mais buscam no digital. Aí você, em vez de você perder tempo estudando um monte de outros serviços que esse nicho que você escolheu não vai usar, você foca em estudar serviços que aquele nicho vai usar. Tá vendo como muda totalmente a visão? Isso te dá mais especificidade até para estudar? Então, escolher é bem importante, assim. Você pode ter vários nichos? Pode, mas você vai ter um trabalho dobrado, você vai ter que estudar. Por exemplo, beleza e médicos, você vai ter que estudar o nicho de beleza e o nicho de médico. O que o nicho de beleza precisa de ajuda no digital, o que o nicho de médico precisa de ajuda no digital. E aí eles vão precisar de coisas diferentes, você vai ter que aprender os dois, você vai ter que aprender a falar as duas línguas, tá? Então, por isso que escolher é tão legal, né? Mas como você tá com esses dois aí, começa estudando os dois nichos. De repente, durante o estudo do nicho, você acaba eliminando algum, né? Ou você escolhe ou porque você gosta mais de um, ou então você escolhe por não gostar. Por exemplo, eu pesquisei mais sobre esse nicho e não é bem os tipos de trabalho que eu queria fazer, não. Aí fica mais fácil de você abrir mão, de repente, tá? Essa aí é a minha dica pra você. Agora, voltando aqui, né, na questão importantíssima, né? Que as pessoas costumam confundir a possibilidade de trabalhar em casa com algo fácil. Gente, quando a gente fala trabalhar em casa, todos os benefícios, vou começar pelos benefícios e aí eu vou destrinchando até chegar na ideia final. Os benefícios de trabalhar em casa é flexibilidade de tempo, né? Você pode fazer o seu horário, né? Você pode estar perto dos seus filhos. Como é online, você pode trabalhar de onde você quiser, né? Se você usa só o celular para trabalhar, colocou o celular na bolsa, você está pronta. Você pode trabalhar de qualquer lugar, desde que tenha conexão com a internet. Tem um notebook, a mesma coisa. Coloca ele na mochila, você leva ele para onde você quiser, você pode trabalhar de onde você quiser. Isso são vantagens. Mas o fato de ter vantagens maravilhosas, que parecem até utopia, mas não são muito realidade, tanto que a gente vive disso, né? Não significa que seja fácil. Não é.
Não é, gente. Eu adoraria, de coração mesmo, falar pra vocês aqui, gente, ser assistente virtual é a coisa mais fácil do mundo. Viver como assistente virtual é a coisa mais fácil do mundo. Eu adoraria de coração falar isso pra vocês, mas não é verdade. Não é fácil, é trabalhoso. Requer muita dedicação, muito comprometimento. Comprometimento com quem? Comigo? Não. Comprometimento com você mesma, com a vida que você quer ter, com o futuro que você quer ter, com quanto você quer ganhar. Então, por que não é fácil? Porque às vezes a gente trabalha mais do que numa CLT, por exemplo. Se na CLT você trabalha 40 horas semanais, de repente, trabalhando como assistente virtual, você vai trabalhar 100 horas semanais. Só que sabe qual é a diferença? Quando você está na CLT, você está ganhando um salário mísero, que para aumentar um choro danado, às vezes é um salário mínimo, né? E quando você faz mais do que seria sua obrigação, de repente você foi contratada, mas aí você é boa naquilo que você faz, você se antecipa, você é proativa, e aí, de repente, você quer ser reconhecida por aquilo, mas aí a pessoa vai falar assim, você não fez nada mais que a sua obrigação, eu te contratei pra isso, eu tô te pagando pra isso, as pessoas não te valorizam, né? E aí você, de repente, trabalha e você tá ajudando ele a construir o sonho dele, como empregada dele, né? Mas ninguém te valoriza. E aí, no momento que você começa a trabalhar de casa como assistente virtual, ser sua própria patroa, ter o seu próprio empreendimento online, né? Ser uma prestadora de serviço para outros empreendedores, a coisa muda completamente de figura. Por quê? Porque mesmo que você trabalhe mais horas, você está trabalhando 100 horas semanais, é só um exemplo, tá, gente? Não significa que vocês vão trabalhar nem um nem o outro, não, tá? Eu só estou ilustrando para vocês. Mesmo que você venha trabalhar 100 horas semanais, em contrapartida daquelas 400, daquelas 40 que você trabalhava de carteira assinada, você está trabalhando para você, para construir o seu sonho. Você pode escolher a melhor hora para fazer o seu trabalho. E isso é maravilhoso. Deu a hora do almoço, por exemplo, se tiver filho, deu a hora do almoço das crianças, você pode parar, você mesmo faz o almoço e dá o almoço para a criança e depois continua trabalhando, porque você não importa, você escolhe a melhor hora para você trabalhar, desde que você entregue o trabalho feito. Significa que é mais fácil? Não, significa que é mais livre, você tem mais liberdade. Então as pessoas às vezes confundem a liberdade, que são várias liberdades, né? Porque viver como assistente virtual é ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, porque você decide quanto você quer ganhar. Eu quero ganhar mais. Arruma mais um cliente que você ganha mais, tá? Ah, não, eu tô trabalhando demais. Diminui um cliente da sua carteira de clientes que você vai trabalhar menos. Então, assim, é você que escolhe, né? Ou então, eu tô trabalhando mais ou menos, mas o salário tá ok pra mim, não quero ter mais cliente, vou fechar minha agenda agora. Você pode escolher de verdade. Quando você pode escolher, você tem liberdade. Mas liberdade não significa facilidade, não. Você tem que estar comprometido. Uma vez que você pegou um trabalho, você tem que entregar aquele trabalho. Tem que entregar ele bem feito, do jeito que foi acordado, do jeito que foi combinado. Se o cliente está te pagando, você tem que fazer a sua parte e fazer o melhor trabalho que você pode. Tá? Então, muito cuidado com isso, né? Que quando a gente fala que é maravilhoso mesmo. Mas maravilhoso não significa que seja fácil. Especialmente no começo, quando a gente ainda está se adaptando, quando a gente ainda tá pegando jeito. Cada vez que entra um cliente novo na carteira, você ainda tá no começo, você tem que reestruturar toda a sua organização, tá? Então tem todas essas questões aí que são questões superáveis. Quanto mais tempo você vive como assistente virtual, quanto mais experiente você fica como assistente virtual, mais as coisas fluem, mais fácil fica, até que você chega no momento que você está totalmente organizado, né? Que aí você já consegue determinar um horário melhor, assim, mais fixo, né? Para você trabalhar sem precisar trabalhar tanto, mas no começo você não tem experiência, você não tem agilidade, exige muito mais de você, né? E exige muito mais força de vontade, né? E depois a coisa vai ficando mais tranquila. Mas mais tranquila também não significa fácil. Mas também, quando a gente fala de fácil, eu queria que vocês, assim, se alguém tiver uma resposta para essa pergunta, que me fale, porque até hoje eu não descobri. O que é fácil na vida? Falando de fácil, de ser fácil, porque não tem fácil. Você trabalha CLT, você é empregada de alguém, não é fácil, cara, não é fácil. As pessoas não te valorizam, elas te tratam de qualquer jeito, você trabalha pra caramba e se você for pedir um aumento, capaz dele rir da sua cara. Se você for pedir uma folga, você tem que pedir com muita antecedência e rezar pra eles darem uma folga e às vezes eles não dão. Não é fácil. De repente você trabalha menos, mas não é fácil, é difícil, é custoso, né? É muito ruim, assim, a gente se sente desvalorizada, né? A gente não tem liberdade.
de ser dona da própria vida, do próprio tempo. Isso não é fácil, isso é difícil. Então, assim, ser assistente virtual é fácil? Não, não é fácil, tá? Não é fácil. Mas é possível e dá muito mais satisfação. Por quê? Porque você vê aquele dinheiro caindo na sua conta todo mês e você sabe que você construiu aquilo pra você, que ninguém te deu aquilo de bandeja, que você construiu aquela possibilidade pra você. Você olha pra sua carteira de clientes, você sabe que eles estão ali, que eles gostam de trabalhar com vocês, que eles têm um contrato, não porque eles não querem te mandar embora, porque senão vão ter que pagar a multa trabalhista. Não, eles gostam do seu trabalho, eles gostam da parceria de trabalho que vocês desenvolveram. Então, gente, é outro nível. Os clientes elogiam a gente, eles valorizam a gente, sabe? Eles falam, nossa, Adriana, minha parceria com você é o que me salva. É o que me salva. Você é maravilhosa, você me ajuda muito, você é importante no meu projeto, sabe? E ele nem precisava falar aquilo, né? Se fosse olhar pelo ponto de vista dos contratantes CLT, ele ia falar assim, você não tá fazendo mais que sua obrigação. A gente assinou um contrato onde a gente combinava isso. E não, eles valorizam. Então é outra pegada, é outro sentimento, sabe? É outra coisa. E é muito melhor, assim, é muito melhor mesmo. A gente fica muito mais feliz mesmo de estar realizando isso, né? Eu olho pra tudo, gente, pra tudo que eu tenho hoje, pra tudo que eu tô construindo pra mim, pra tudo que eu já construí até aqui, e fico assim, uau, eu construí isso pra mim, é muito gratificante, sabe? Ser assistente virtual é maravilhoso, é gratificante, é libertador de coração mesmo, é libertador mesmo, mas não é fácil. Eu adoraria falar pra vocês, olha, é fácil, mas não é. Eu adoraria falar pra vocês assim, nunca nada vai dar errado, mas eventualmente vai dar, gente. Eventualmente vai dar. E sabe o que tem que fazer? Você tem que ter força e determinação pra corrigir tudo o que precisar, recomeçar se precisar, né? Eu achei que ia dar super certo com esse serviço que eu escolhi, a coisa não tá caminhando, não tá legal. Se reinventa! Aprende outra coisa, vai estudar, vai se aprimorar, vai aprender a encontrar mais clientes, né? Se reinventa, mas não é fácil, mas é gratificante, vale a pena. No fim das contas, vocês vão ver como é maravilhoso, sabe? Quando eu comecei, né, eu tinha voltado pro meu emprego antigo, então, não vou contar essa história aqui de novo não, enfim, né? Muita coisa aqui, eu vivo contando e vou voltar a contar essa história outras vezes, com certeza. Mas, enfim, quando eu busquei a solução de assistente virtual, eu estava muito infeliz no meu trabalho, porque eu tinha voltado para um trabalho antigo, onde eu ganhava um salário, onde eu não tinha valor nenhum. Sabe o que é nenhum? É aquela coisa assim, você tá infeliz? Azar seu, entrega seu lugar, que eu tenho um monte de currículo aqui de gente querendo preencher sua vaga, sabe? Não tinha felicidade no meu trabalho, não tinha satisfação, não tinha prazer de levantar de manhã para fazer. Eu me arrastava para ir trabalhar. Era ruim nesse ponto, né? E eu tô falando só da parte de satisfação, não tô nem falando do salário. O salário era mínimo, então também era ruim. Também era ruim, os ganhos também não eram bons, não. Davam só pra pagar as contas, né? E mesmo assim tinha que ficar contando moedinha. Então, assim, não tinha nenhuma felicidade, eu não tinha nenhuma satisfação de falar do meu trabalho. Eu não tinha nem orgulho de falar do meu trabalho. Eu não falava pras pessoas sobre o meu trabalho. Porque eu não gostava, eu não tava feliz. Não tinha nenhum ponto de vista feliz de onde eu tava olhando. E aí foi quando eu decidi que eu queria mudar, e aí foi indo até que eu descobri assistência virtual, né, me apaixonei, e quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava, fiz a coisa acontecer pra mim, e hoje eu tenho muito orgulho de falar de tudo que eu faço, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu construí. Foi fácil? Não foi fácil, teve noite que eu trabalhei a noite inteira, teve fim de semana que eu trabalhei o fim de semana inteiro pra conseguir chegar aqui, mas depois as coisas se normalizaram. Depois as coisas entraram no eixo, depois eu fui ficando mais experiente, mais ágil, as coisas começaram a fluir melhor, tá? Então vale a pena, de coração pra vocês, vale muito a pena o esforço, o comprometimento, tá? Mais fácil não é não. Não confundam o fato de você poder trabalhar de casa com ter facilidade não, tá, gente? Porque se vocês confundirem isso, vocês vão acabar se frustrando. Fico muito feliz mesmo. E não foi fácil pra mim não, tá? Foi difícil. Eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha equipamento. Eu usava o celular. Não, meu celular, ele tinha uma memória. O problema dele era a memória. Ele tinha uma memória pateticamente ridícula. E não tinha. E no momento que eu comecei a mexer com vídeo no celular, eu usava o KineMaster, né? Pra fazer uns videozinhos pra minha cliente, né? Que no começo a gente fazia só post, depois eu fui fazendo vídeo. E aí eu fui treinando, porque nesse momento eu já tava dando uma paquerada com vídeo e tudo mais. Eu tinha que desinstalar as coisas do celular tudo, desinstalava tudo pra conseguir
editar o vídeo no celular, para conseguir converter, para ele ter memória para caber o vídeo, para postar o vídeo, para depois voltar e apagar o vídeo e apagar tudo, para poder reinstalar as coisas, porque eu não tinha. E eu não tinha dinheiro para comprar outro celular com a memória melhor. Eu não tinha dinheiro para comprar um computador. E aí eu peguei o computador emprestado da minha mãe, e usei o computador emprestado dela, que de vez em quando dava umas telas azul, que me dava até uns frios na barriga. Que eu ficava pensando assim, só falta estragar, e eu tenho que comprar um pra ela e um pra mim, né? Aí ferrou-se. Né? E até foi que eu, quando eu consegui a segunda cliente, falei assim, não, agora tá na hora, investir no computador e dividir ele de muitas prestações, né? Mas isso já trabalhando. Então eu não tinha o equipamento certo, eu não tinha dinheiro. O primeiro curso que eu comprei, eu peguei 4 cartões diferentes para poder dividir, para poder conseguir pagar, porque eu não tinha cartão. Não tinha cartão e os cartões que eu conseguia tinha um limite pequeno para conseguir comprar, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu ainda estava endividada, porque no começo do ano eu tinha ficado doente, eu tinha pegado um monte de dinheiro emprestado. Gente, eu tava... A situação tava horrorosa, não tinha dinheiro, eu trabalhava, eu não tinha tempo, eu não tinha equipamento, eu não tinha nada, e eu fiz acontecer. Então hoje, quando eu olho para as coisas que eu construí, para as coisas que eu fiz, para as coisas que eu tô fazendo, para as coisas que eu tô vivendo, como é a minha vida hoje, sabe? Eu ficava contando moedinhas, se eu queria comer uma coisa gostosa que me deu vontade, uma coisa que eu gosto, eu não podia. O salário não dava. E hoje não, hoje eu posso fazer todas as coisas que eu tenho vontade, né? Hoje eu posso suprir as minhas necessidades e ainda posso dar uns mimos pra mim mesma. Eu posso viver bem com o que eu construí pra mim. Então, gente, só essa satisfação pra mim vale mais do que qualquer outra coisa. Vale cada noite que eu perdi, cada dificuldade que eu passei. Então, assim, não é fácil, mas compensa muito. E hoje eu tô aqui, né? Hoje eu tô aqui pra poder ajudar vocês a passarem por esse caminho de um jeito mais leve, porque aí eu passei por toda aquela dificuldade, então eu descobri caminhos mais simples, caminhos melhores, mais eficazes. Minhas alunas estão aí pra provar, né? Que funciona. E eu posso ajudar vocês a não ter um caminho tão difícil assim, né? A ter um caminho mais fácil do que eu tive. Eu tenho muito, muito orgulho, eu sou muito honrada em poder fazer isso, de todo o coração, meninas, de verdade mesmo. Você iniciou o seu trabalho como assistente virtual antes de sair do seu trabalho antigo? Sim, antes de sair do meu trabalho antigo. Antes de sair. Eu saí 3, quase 4, foi o dia 16 de março, se eu não me engano, tinha 3 meses, quase 4, entre 3 e 4 meses que eu tava já com o meu primeiro cliente. Aí é que eu fui sair do meu emprego. E era um contratinho pequenininho, tá, gente? Era um contrato de R$300 como assistente virtual, só que eu tinha. Mas eu falei assim, eu tenho que sair porque eu preciso dedicar mais tempo pra eu crescer. Eu já tinha essa consciência e saí na cara e na coragem. Deu tudo certo, graças a Deus, não me arrependo, não. Na época parecia um pouco de loucura, mas valeu muito a pena. Que bom que eu fiz isso naquele momento. Eu precisava realmente ter mais tempo para poder crescer. Eu estava certa em relação a isso e deu muito certo. O celular não tinha memória. E sim, vaga lembrança. Não tinha memória, gente. Não tinha. Aí eu ainda demorei em comprar outro celular, tá? Eu comprei um computador e eu só fui trocar de celular só lá pro fim do ano, assim. Então, eu ainda sofri muito com aquele celular sem memória, assim, mas não dava no começo, não tinha condições de comprar nada, quem dirá um celular. Estou fazendo curso para ver, mas é muito tempo fora do mercado de trabalho, estou muito perdida. Fica tranquila, você não fica perdida só porque é muito tempo fora do mercado de trabalho, não. Todo mundo, até quem está ativo no mercado de trabalho, fica perdida, porque é muita informação nova. Mas tem solução, tá? Então fica tranquila. O primeiro passo é você entender mais profundamente como funciona a profissão. Isso vai te dar clareza para fazer as suas escolhas, para escolher o que estudar, né? Para não perder tempo, para não perder dinheiro, né? Investindo em coisas que você não vai usar. Então fica tranquila. Essa coisa de ficar perdida acontece com todo mundo. Aconteceu comigo. Todo mundo fica, em algum momento, fica perdida de alguma forma. Qual curso você fez no início? Conta aí quais são, pra gente se inspirar. Então vamos lá. Meu primeiro curso que eu fiz foi o Jave da Anatex, porque eu via ele de um jeito diferente, né? Eu achava que ele seria a solução para todos os meus problemas. Aprendi bastante coisa nele, mas ele é o curso que eu falei que eu só usei 10% de tudo que eu consumi lá dentro. Então, assim, no fim das contas, eu só precisava de uma fração daquele curso. E foi caro pra caramba. Foi pra comprar ele que eu consegui 4 cartões emprestados, gente, 4 cartões, que na época ele era 2.000 e sei lá o que, assim, era um valor, assim, que não tinha, né, era
Tive que fazer mágica. Tava perto do fim do ano, e aí eu peguei o 13º e o PIS que eu recebia no fim do ano para poder pagar os cartões das pessoas que me emprestaram, né? Então foi bem louco mesmo. Aprendi bastante coisa dentro dele, mas não apliquei as coisas que eu aprendi lá dentro. No fim das contas, a edição de vídeo para infoprodutor, hoje em dia, se eu não me engano, pelo que eu já ouvi falar, eu acho que ela ainda tem alguma coisa disso dentro do curso, né? Não sei. Eu até tenho a plataforma ainda, mas não entro mais. Mas eu não aprendi com ela, não aprendi fora do curso dela. Então, no fim das contas, o que me deu dinheiro mesmo, de verdade, não estava naquele curso, tá? Depois, um outro curso que eu fiz foi um de Social Media, do Caio Vinícius, que é sobre ensinar a fazer... O que ele ensinava? Arte no Photoshop. Ele ensinava a fazer artes no Photoshop, artes para anúncio. O curso é muito bom, mas eu não precisava ter investido dinheiro nele não, porque no fim das contas eu nunca usei as artes no Photoshop para nada. Tá conhecimento parado, tá aí um conhecimento parado. Eu não uso nem para fazer as minhas próprias artes, porque eu acho que dá muito trabalho, eu acho que no Canva é mais fácil, que flui melhor o trabalho. Então, como eu preciso de rapidez, eu foco no que é mais fluido. E aí acaba que eu também não usei o conhecimento do curso dele. Eu assisti 3 aulas só, se eu não me engano, e aí o curso venceu. Então, assim, aquelas coisas, né, gente? Tá começando, você vai indo, você vai vendo as coisas, você vai fazendo. E aí eu fiz também uma mentoria com o Harry, não sei se alguém conhece, mas era só sobre infoprodutor especificamente. E o que ele ensinava? Ele ensinava a parte técnica. Tipo, essa ferramenta serve para isso, e abria, compartilhava a tela, ensinava, aperta aqui, clica ali, clica aqui, não sei o quê. Eles também consomem esse serviço, então faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Parte das coisas que eu aprendi com esse treinamento com o Harrison teve valor para mim, teve bastante valor mesmo para mim, para eu encontrar o meu caminho, né? Ainda não foi a minha solução mágica, não foi. Ainda precisei quebrar a cabeça com muita coisa mesmo. Mas foi somando isso aí e com a quebração de cabeça, com a prática, gente. Quando eu digo quebrar a cabeça, é ir na prática, tá? Porque o desafio e a solução, ele só aparece quando você põe a mão na massa. Você pode assistir 1 milhão de aulas, 1 milhão de treinamentos, você só vai aprender quando você colocar pra acontecer, tá? E aí, continuei quebrando a cabeça, e entre esses cursos, gente, entre a primeira cliente, a segunda cliente, entre a segunda e a terceira cliente, levou muito tempo, muitos meses, eu perdi muito tempo. Olhando pra trás, eu vejo como eu perdi tempo, vendo que eu ensino pras meninas hoje, o caminho que elas fazem, eu falo assim, caramba, cara, eu poderia ter conquistado tudo que eu fiz, assim, nos primeiros meses, né? Nos primeiros 2, 3 meses no máximo. E eu não fiz, levei 1 ano pra conseguir chegar onde eu queria, tá? Então eu perdi muitos meses, mas por não ter uma orientação próxima, né? Por ninguém tá muito a fim de aprofundar, porque nenhum deles aprofundava nas coisas, né? Só passava assim a parte técnica, aperta nesse botão aqui, entra na ferramenta assim, faz assado, mas não ensinava o que estava por trás e de trás. Os detalhes que eram mais importantes, eu tive que aprender na marra. E aí acabava que isso demorava pra mim, né? Atrasava. Mas se eu não tivesse levado 1 ano, eu não precisava ter criado uma técnica para prospectar. E se eu não tivesse criado essa técnica para prospectar, o projeto Assistente Virtual Conecta não teria nascido. E hoje eu não ia estar aqui falando com vocês, né? Então, assim, no fim das contas, graças a Deus que tudo aconteceu do jeito que aconteceu pra mim. Deixa eu ver aqui. Canva é muito bom. É muito bom. Quando eu comecei a usar o Canva, lá em 2019, ele não tinha todas as funções que ele tem hoje, não. Ele evoluiu muito. Então, assim, ele deixou de ser uma ferramenta limitada e hoje dá pra você fazer coisas do arco da velha nele, assim. Então, ele tá muito maravilhoso, assim mesmo. Muito bom mesmo. Pergunta boba. Mas preciso perguntar, o que é o Canva? Não é pergunta boba, não. Não existe pergunta boba, não existe coisa óbvia. Existe você e a sua dúvida e eu aqui pra responder as dúvidas de vocês. Canva é uma ferramenta de fazer designs. E que designers? Arte para post, arte para capa de vídeo, proposta de trabalho, proposta comercial, proposta de marketing, tem lá. Cartão, você quer fazer um cartão interativo, quer fazer um cartão de visita, tudo dá para fazer lá, tá? Melhor, é uma ferramenta gratuita, ela tem a versão gratuita e tem a versão Pro. Se você já usa para trabalhar, eu recomendo usar o Pro, porque tem mais funções, tem mais possibilidades, mais coisas para você usar. Se é só para você aprender a mexer
e fazer coisas pra você mesmo, fazer de repente uma logo pra você. Dá pra fazer logo lá, gente, dá pra fazer cada logo maravilhosa usando o Canva. Se de repente é só pra construir uma logo pra você, pra fazer uns posts pra você mesmo, recomendo que vocês comecem com o gratuito, tá? Até mesmo porque no começo a gente não pode sair investindo em tudo que a gente vê pra pagar, né? Quando vai ser a maratona? A maratona vai ser na 3ª semana de agosto, se eu não me engano. Deixa eu buscar na memória. Dia 23, 25 e 27 de agosto. Serão os dias das 3 aulas, tá? Canva é muito amplo, templates, imagens, etc. Muito amplo mesmo. Não recomendo vocês, por exemplo, fazer um post. Pega um template exatamente igual ele tá lá. Não, muda as cores, muda os elementos, muda a foto, tá? Não faz só um copia e cola, não. Mas os templates ajudam muito também pra gente se inspirar, né? E ele é muito amplo. Hoje em dia a ferramenta tá maravilhosa. Não conheci o Canva também, agora estou apaixonada por ele. É muito bom, né? Ai, Sandra, eu também acho maravilhoso. Quando a gente começa a fazer as coisas, né, gente, a gente descobre do que a gente é capaz, né? Lembra quando eu falei pra vocês lá atrás que no começo eu pensava em ser assistente virtual para administrativo, porque eu imaginava que seria mais fácil, mais simples, porque era o que eu sabia fazer? E aí depois eu descobri todas as outras coisas diferentes que eu poderia aprender. Não, e esse pensamento, né, como se eu não pudesse aprender outras coisas, né, gente? Olha só, eu me autolimitando. E aí, no fim das contas, onde que eu me apaixonei, né? No vídeo. Fiquei realmente apaixonada. É o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Eu posso ficar o dia todo editando vídeo, que tá tranquilo pra mim. Eu gosto mesmo de fazer, sabe? Não é igual quando eu trabalhava no CLT, eu tenho que fazer isso. Não, é um trabalho que eu escolhi fazer, que eu gosto de fazer. Então, quando a gente descobre coisas que a gente gosta de fazer, que é gostoso, e a gente vê o resultado final, né? No Canva acontece isso. Você faz uma arte lá, você vê o resultado final, caramba, fui eu que fiz, dá um orgulho, né? É muito gostoso isso. O que você ensina no seu curso? Estou interessada. Por partes. Eu vou falar da mentoria, que é o meu treinamento principal, que é o meu xodó, que é a menina dos meus olhos. A mentoria Assistente Virtual que Conecta. A mentoria, gente, eu ensino o alicerce para a profissão. Todos os detalhes, todas as coisas que ninguém conta, todas as coisas que eles pulam, que eles ignoram, que quando você entra nos cursos ou tá muito limitado, né, ou tá ensinado parcial, ou às vezes algumas coisas nem tem direito, eu ensino na mentoria, né? E eu faço as aulas ao vivo. Por que aulas ao vivo, Adriana, e não curso gravado? Porque na aula ao vivo eu consigo ouvir vocês, eu consigo estar em contato com vocês, eu consigo ajudar vocês na pessoalidade de vocês, na dificuldade que vocês têm individualmente, né? Isso acelera muito o processo. A mentoria tem 8 aulas, cada aula com tema diferente, vou passar rapidamente aqui, tá? Onde você tá e para onde você quer ir. Eu falo sobre todos os fundamentos, tudo que você precisa pensar inicialmente quando você pensa em seguir uma carreira como assistente virtual, né, para criar realmente o alicerce para sua vida de assistente virtual. Na aula 2, especialização e oferta, como se especializar, por que se especializar, né, por que não fazer tudo para todo mundo e como fazer isso de uma forma mais certeira. Na aula 3, portfólio para iniciante, o que é, como fazer, né? E por que ele é pedido, as diferenças que tem entre os trabalhos formais, né, e assistente virtual, que tem aí na hora de você montar o seu portfólio. Na aula 4, precificação, inclusive ontem foi a aula de precificação da turma 4, maravilhosa aula, né? Precificação, para você aprender a definir o valor do seu trabalho como um todo, para você nunca se agarrar quando alguém te pedir uma proposta, você for fazer um orçamento, você conseguir fazer rápido e certeiro, e fazer e passar o valor e saber que você vai ganhar dinheiro, que no fim das contas você vai ficar feliz com aquele trabalho. Na aula 5, prospecção, é uma aula completa dedicada à prospecção. Na aula 6, propostas, reuniões e contratos, tudo que vocês precisam saber sobre. Na aula 7, o dia a dia do assistente virtual, todas as possibilidades que vocês têm, né, para organizar aí a rotina de vocês, o trabalho de vocês, para otimizar o tempo de vocês e vocês terem chance aí de atender cada vez mais clientes. E na aula 8, onde você está agora, né, passou 8 semanas, dá um revisa em tudo, né, reviso tudo que passou antes e tiro todas as dúvidas de todo mundo, né, costuro todas as possíveis pontas soltas. Então são 8 aulas de 2 horas cada um ao vivo, às segundas-feiras, às 19 horas. São as minhas segundas-feiras maravilhosas, né? Então, esse é o meu treinamento, né? Essa é a minha mentoria, que é a menina dos meus olhos. Eu tenho 2 cursinhos também. Os cursinhos, um é só de precificação, é um pocket, que é bem simples, bem rapidinho de ser estudado, de ser consumido.
E tenho também um curso onde eu ensino, por exemplo, a criar conta no Instagram. Você abre a tela ali, clica aqui para você criar conta no Instagram. Para você fazer a arte do Canva, você começa assim, começa assado, faz assim, faz assado. Então, assim, é um curso, tem vídeo, tem um monte de coisas, de aulas, de temas diferentes lá dentro, tá? E aí eu ensino essa parte técnica no curso, mas a menina dos meus olhos, que faz meu coração bater mais forte, é a mentoria, e é por onde eu recomendo que vocês comecem, se vocês quiserem escolher entre curso e mentoria, porque curso e mentoria é diferente, né? O mentor é diferente do professor. O professor, ele vai só te ensinar a matéria, igual era na escola. O mentor não, ele vai te orientar, ele vai te guiar, né? Você vai mostrar as coisas dele, ele vai ver, vai falar pra você, olha, tá bom, faz assim, faz assado, ajusta aqui, ajusta assado. Então, é diferente, né? E tem um peso maior aí. E quando vocês têm isso desde o começo, né? Vocês começam uma caminhada mais bem estruturadas. Como achar seus cursos? Os cursos tem o link na bio. A mentoria tem o link na bio de lista de espera, porque ela abre turmas. Eu vou abrir próxima turma no finalzinho de agosto, tá? Então, quem tem interesse em entrar na próxima turma, né? Que aí me dá a honra de pegar na mão pra eu poder guiar vocês nesse caminho, ajudar vocês a conseguirem mais rápido chegar, né, onde vocês desejam. É só ir lá no link da bio, tem uma lista de espera, já clica lá na lista de espera, já coloca seu e-mail lá, porque assim, no momento que começou a movimentação para começar a turma, eu já mando e-mail para vocês, tá? Qual mensagem certa para captar cliente? Isso é o que eu vou ensinar na maratona. Eu vou ensinar as mensagens certas, fica tranquila, fica ligadinha, dia 23, 25 e 27 de agosto, tá? Não vai ter resposta não, vai ter aula completa. Muito bom também. Eu tô fazendo curso de designs e é ótimo. Dá pra fazer design pra stories, reels e feed. Designer tem que ser como um todo, né? Quando vocês pensarem em designer, pensem em todos os tipos e possibilidades de artes que a pessoa possa querer de vocês. Criativos para anúncio, arte para post, arte para cartão de visita, arte para cartão virtual, arte para capinha de vídeo, enfim, para o que a pessoa pensar, tá? Sempre que vocês pensarem em design, pensem em amplo, porque a pessoa pode procurar design para várias coisas diferentes. Se você não estiver pensando com amplitude, você vai ter dificuldade de comunicação. Poderia durar anos, amo demais. Ah, lindona. Podia mesmo. Por isso que eu fico pensando, né? Eu tenho que fazer encontro com as minhas turmas que já terminaram. Eu fico pensando nessas coisas, porque eu fico realmente com saudade de vocês, assim, é incrível. São 8 semanas que eu convivo com cada uma das turmas. E é maravilhoso, a gente cria um laço muito gostoso, né? Gosto muito, tenho muito orgulho, muita felicidade de poder fazer isso, né? De ser mentora de vocês. Quais bônus tem nessa mentoria? Não existe um bônus fixo, tá? Não existe bônus fixo para mentoria, não. Então, assim, cada turma eu vejo o que eu posso fazer, o que eu posso trazer de bônus para agregar para vocês, tá? Então, só quando estiver mais pertinho lá, tipo, vou abrir a turma. Aí eu venho falar, vou abrir a turma tal dia. Aí eu já vou ter essas respostas para vocês, tá? O que é a bio? Bio, para quem não sabe, gente, bio, quando vocês estão aqui no Instagram, né? Quando vocês clicam na minha fotinho, não vai pro feed, que é onde fica aparecendo a minha fotinha, uma descrição lá. E aí tem todos os meus posts ali de baixo. Bio é aquela parte lá em cima onde tem a descrição. No meu eu acho que tá escrito assim, te ensino a viver como assistente virtual de forma simples, clara e objetiva. Aquilo é a bio. E o link da bio é o único link que tem lá. Tem um link lá. E é o único lugar que o Instagram deixa colocar link. Por isso que não tem link debaixo de vídeo, não tem link em nenhum outro lugar. Porque o Instagram não permite a gente colocar link em nenhum outro lugar. Só lá naquele lugar. Então o link tá lá, tá? Então depois que acabar aqui, que a gente encerrar aqui, você vai lá, você clica lá no meu perfil, você vai lá, onde você vai ver que tem essa frase escrita, né? Te ensina a viver como assistente virtual de forma clara, simples e objetiva. Debaixo ali tem um linkzinho, você clica naquele link, aquele é o link da bio, tá? Qual programa você usa para fazer edições dos seus vídeos? O Filmora. Filmora para o computador, tá? Quando eu comprei o Filmora 9. Hoje ele já fez uns upgrades aqui, né? Fez as atualizações e hoje ele é Filmora 10. Mas é o Filmora. É só você procurar ele lá. O Wondershare Filmora. Tem vários outros. Eu mesmo já editei em outros, né? Eu tenho até mais de um instalado aqui. Eu tenho o Premiere também. Mas eu gosto de editar no Filmora. Porque ele é como se fosse o Canva pra mim, sabe? Ele é simples, objetivo e tem tudo que eu preciso. E aí a coisa fica mais fluida nele. Por isso que eu uso ele.
Então é isso, meninas. Obrigada, tá? Obrigada a todas vocês. Cara, eu sou uma pessoa muito abençoada. Olha quanto carinho, olha quanta atenção vocês me dão. Eu sou muito, muito feliz e grata por isso, tá? Muito obrigada de coração. Tchau, tchau!